pastor Marcelo, um homem de Deus, um homem sábio, que tem um dom da palavra, da revelação, do conhecimento, e Deus vai ministrar muito no nosso coração hoje, que eu já falei, é um presente de Deus. Nós vamos fazer em 2 etapas. O pastor vai trazer um alicerce para você aguentar a pancada, e depois vai entrar o profeta Robinho profetizando sobre a tua vida. Vai ser uma noite ímpar hoje. Você venha com o coração aberto, que Deus tem tanta coisa para derramar sobre a tua vida hoje, que você não vai sair daqui da mesma maneira que chegou. Deus vai falar poderosamente na sua vida, amém? E sendo suas mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus, para que Deus continue usando ele, como sempre usou, um instrumento, um filho do Abba, que Deus tem cuidado dele. Pai, te damos graça, te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de ter teu filho aqui nesse altar. Meu Deus, eu como profeta e sacerdote desse ministério, eu delego, Pai, a autoridade para ele dentro desse ministério, dentro dessa casa, na casa do Senhor. Meu Deus, usa ele com poder e com unção, como o Senhor sempre fez. Que a voz dele não seja dele, mas seja do Senhor através da vida dele. Nós temos com o coração aberto, pronto para receber, com a terra fértil, Pai, com a semente caia e germine em nosso coração, e que essa noite seja uma noite que o Senhor separou para nós e para aqueles que aqui estão para ser abençoados. Eu declaro, Pai, a liberdade do Senhor através da vida do teu filho, e queremos ouvir a tua voz direto do trono para os nossos corações. Queremos e recebemos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Jesus, aplauda bem forte Jesus. Aleluia. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as nossas vidas, amém. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 9, versículo 35. Encontraram? Amém? Tem Mateus aí na sua Bíblia. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Amém? Curva a sua cabeça por um instante e fale com Deus. Pai, nós somos gratos por estarmos na tua casa e na tua presença. Dizemos obrigado pela tua palavra, pela tua visitação no louvor. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado. Fala conosco, visita-nos, Senhor, com a tua palavra nessa noite. Toca cada vida que está aqui, Senhor, cada vida que vai ouvir a tua palavra. Oro para que minhas fraquezas ou debilidades não sejam um empecilho, para que a tua voz ecoe nesse lugar e o Senhor manifeste a tua glória, tocando cada um, Senhor, segundo a tua vontade e o teu propósito. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Tome os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Meu nome é Marcelo, sou pastor Marcelo, de Primavera do Leste. Meu pastor é o Bispo Rinaldo, um homem espetacular, que nos inspira todo dia, cada momento. É impossível ficar perto dele e não ser inspirado a servir a Deus, a temer a Deus e a buscar a Deus. Deus me deu esse grande privilégio de ser pastoreado por um pastor espetacular, com uma sabedoria do céu, e eu sou grato por isso. Sou casado com essa mulher, fica de pé aí por favor, a mulher mais linda dessa terra, um presente de Deus para mim, o qual Deus nos abençoou com 2 filhos, que são um presente de Deus para a nossa vida.
Sou grato ao pastor, à pastora, aos apóstolos por essa oportunidade que ele nos deu. E sem mais delongas, deixa eu ir para a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida por você ter vindo. E acredito que Deus vai falar conosco hoje. Esse texto, Jesus chama os seus discípulos a si. Diz que ele estava andando pelas sinagogas, pelas cidades, aldeias, e ele via as multidões que chegavam até ele com uma necessidade. E ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele supria a necessidade das pessoas que chegavam até ele. Mas para os seus discípulos ele mostrou, ele expressou a condição que essas multidões estavam. Ele disse: olha, eles estão aflitas, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Estavam cansados, sempre correndo atrás de alguma coisa que estava faltando. Ou era na sua saúde, ou era na família, ou em qualquer situação, qualquer área da sua vida. Havia uma necessidade. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre o serviço que um pastor faz na nossa vida, a necessidade de nós termos um pastor que cuide e zele da nossa vida. Muitas vezes nós não compreendemos a seriedade, o valor, o peso que é nós termos um pastor que ore por nós, que abençoe a nossa vida, que cuide de nós. É essencial nós termos um pastor. Mas digo sem medo de errar, tudo que Deus faz nessa terra, Ele faz através da vida do nosso pastor. Nós podendo estar conscientes disso ou não, tudo que Deus tem para a nossa vida, passa sobre a vida dos nossos pastores. E Jesus olhou essa multidão, essas pessoas que vinham até ele, e ele viu o cansaço, o esgotamento, viu que essas pessoas estavam lutando para alcançar alguma coisa, mas sempre faltava um pouco. Por quê? Porque eles não estavam sendo pastoreados, não estavam sendo cuidados, não tinha alguém zelando pela vida deles. Quando nós temos um pastor, o pastor faz um serviço no reino espiritual, que nos ajuda, que facilita o nosso caminho, nos ajuda a alcançarmos aquilo que nós necessitamos. Nós, por nossa conta, por nosso esforço, nós vamos até uma altura, mas sempre falta alguma coisa. Sempre está faltando algo para complementar e para nós alcançar aquilo que nós estamos necessitando. E era isso que Jesus via com essa multidão. Eles lutavam, eles se esforçavam, mas sempre faltava algo. E Jesus falou: eles estão cansados, eles estão exaustos. Você sabe o que é estar exausto? É quando não tem mais força para prosseguir. Você já trabalhou até exaustão? Eu já trabalhei uma certa vez fazendo valetas em um banhado, cavando e jogando fora com a pá, a ponto que quando o dia terminou, a mão não soltava daquela ferramenta de trabalho. Tão cansado que tinha alguns quilômetros para ir para casa, a vontade era deitar ali e dormir, porque não havia mais força, estava na exaustão. E Jesus disse: olha, uma pessoa que não tem pastor, ele pode lutar, mas sempre vai faltar um pouquinho para ele alcançar aquilo que Deus tem para ele. Uma vida sem pastor é uma vida de exaustão e cansaço. Foi Deus que escolheu essa ferramenta. Foi Deus que escolheu a forma de nós servirmos a Ele, debaixo de uma cobertura, debaixo de alguém que pode guardar a nossa vida, debaixo de alguém que pode trazer uma proteção a nós. É claro que não é o braço dos pastores, não é a força deles, não são os seus dons, seus talentos, a sua capacidade, é a hierarquia, a forma como Deus escolheu para que o seu corpo, o seu reino funcionasse. Tem muitas pessoas se desgastando e fazendo guerras. Se nós observarmos o capítulo 6
de Efésios, nós vamos ver Paulo falando sobre uma ferramenta. Do versículo 10 a seguir, ele começa a falar de uma batalha. Mas antes dele chegar na batalha, ele nos coloca um alicerce, como nós sermos vitoriosos dentro dessa batalha. E ele fala sobre a esposa, dizendo: olha, a esposa vai se sujeitar ao seu marido, o servo vai se sujeitar ao seu senhor, ao seu patrão, o filho vai se sujeitar ao pai, o pai vai se sujeitar ao Senhor. E dessa forma sim, agora então nós podemos fazer uma batalha, porque nós vamos estar guardados pela maneira como Deus escolheu. Nós vivemos um tempo em que vemos tantos intercessores, profetas, pastores, pessoas que não estão debaixo de uma cobertura, fazendo guerra e um grande barulho por aí. Essas pessoas estão sem uma validação espiritual. Eles estão sem autoridade para executar aquilo que eles estão fazendo. E é o que eu quero deixar para nós hoje. Vou buscar ser breve naquilo que estou falando, mas eu queria deixar uma palavra que tocasse a sua vida. A validação, a necessidade de nós termos um pastor sobre a nossa vida. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 12. Olha o que diz aqui: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Esse capítulo, Jesus estava falando sobre o pastoreio, sobre o serviço do pastor. Ele falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas tem o mercenário que está ocupando esse lugar de pastoreio. Ele está na função, ele tem um rebanho, ele tem pessoas que ele cuida. Mas quando ele vê o lobo vir, ele sai da sua posição de pastor. E o que acontece? O lobo vem e arrebata as ovelhas e as dispersa. Eu não quero falar do mau pastor, do lobo, do mercenário, seja quem for. Eu quero colocar o serviço, a tarefa do pastor. Porque enquanto o pastor está no seu lugar, na sua função, na sua posição, o lobo não pode entrar no rebanho e tocar as ovelhas. Aqui nós tiramos uma lição: o lobo entra, toca e dispersa, ferra e arrebata as ovelhas. Por quê? Porque o pastor saiu fora e deixou a porta aberta para que o lobo entre e toque e arrebata as ovelhas. Há um serviço no reino espiritual feito pelo nosso pastor, que é guardar a nossa vida. Enquanto nós estamos debaixo de uma cobertura, de alguém que ora por nós e abençoa as nossas vidas, nós estamos debaixo de uma proteção. No reino espiritual, como os anjos e os demônios nos veem? Eles olham para ver se nós temos alguém sobre nós. O que valida-nos no reino espiritual não é quantas pessoas estão sujeitas a nós. O que nos dá autoridade no reino espiritual é se nós temos alguém sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu em Atos 19, quando os filhos de um sacerdote foram expulsar demônios. Mas eles chegaram em um demônio e o repreenderam. Mas o demônio olhou e falou: olha, quem são vocês? Por quê? Porque o lugar daqueles moços, daqueles irmãos, não era de cidade em cidade expulsando demônios. Era no templo, servindo o seu pai. E eles deveriam estar debaixo de uma cobertura e de um pastoreio lá. Mas eles abandonaram isso e saíram. E o que aconteceu? O espírito maligno disse: olha, eu conheço a Paulo e eu sei muito bem quem é Jesus. Mas quem são vocês? Por quê? Porque eles não estavam sujeitos, eles não estavam debaixo de uma proteção de ninguém. Não havia uma autoridade validando a vida deles. Eles estavam desprotegidos. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 6.
vou ler a partir do versículo 4, para ficar mais completo. Diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimos, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, ouça com atenção o versículo 6: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele começa se referindo ao sacerdócio levítico, que era descendente de Abraão. Aos levitas, aos sacerdotes, foi ordenado que eles recebessem dízimos e abençoasse o povo. Mas apareceu alguém que não era descendente de Abraão e recebeu os dízimos de Abraão e abençoou a Abraão. E ele diz: olha, esse que não era da linhagem abençoou aquele que era detentor das promessas. Quem foi Abraão? Nosso pai da fé. Um homem que Deus o chamou, tirou de onde ele estava e disse: eu vou formar uma nação de Israel. Dessa nação, desse homem procederia reis e a salvação viria até nós. Todas as famílias da terra foram abençoadas em Abraão. O evangelho estava lá, a salvação estava lá, o Messias. E é isso que ele está dizendo aqui. Olha, Abraão era o detentor das promessas. Toda promessa que toca a nós hoje passou pela vida daquele homem. Mas o que ele está chamando a atenção não é apenas a grandeza de Abraão, é o que ele necessitou que alguém abençoasse a vida dele. Aquele que era detentor da promessa foi abençoado por alguém, para poder executar, para poder validar aquilo que Deus tinha para a vida dele. As promessas não são maior do que a bênção. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus nos chamou e nos deu promessas grandiosas, segundo o apóstolo Pedro. Ele disse: preciosíssimas promessas nos foram dadas. Nós fomos chamados, nós temos promessas de Deus, coisas espetaculares, grandes, sim ou não? Quem aqui tem uma promessa de Deus? Nós temos uma promessa de Deus para cumprir, para executar, para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa célula, para a nossa congregação. Deus liberou grandiosíssimas promessas. Mas a promessa que Deus nos deu não é maior do que a bênção do pastor que Deus colocou sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo uma geração que não entendeu isso. Porque agora eu tenho um chamado, Deus falou comigo que eu sou um profeta, que eu sou isso, agora eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou não sei o que. O que eles fazem? Eles desprezam quem Deus colocou sobre eles. E o escritor de Hebreus veio corrigir e dizer: olha quem foi Abraão, e foi necessário alguém se levantar e abençoar a vida dele, para que validasse essas promessas e ele pudesse cumprir. Vocês estão aqui? Então repita comigo: as minhas promessas feitas por Deus não são maior do que a bênção do meu pastor. E aí ele diz uma frase assim, dizendo: olha, é evidente. O que é evidente? Tem evidências, estão aqui,
não há dúvida disso, que o maior é abençoado pelo menor. Quem é o maior? Quem Deus colocou sobre a nossa vida. Eu posso ter as maiores promessas que existir, mas o meu pastor sempre será maior do que eu. Eu careço, eu necessito que alguém zele da minha vida, que alguém me corrija, que alguém me discipline, que alguém me pare, que alguém me impulsione, que alguém me abençoe, que alguém valide aquilo que Deus me prometeu. As nossas promessas não são maior do que a bênção do nosso pastor. 1 Samuel no capítulo 15, versículo 30 e poucos, 34, 35. Abra a sua Bíblia lá comigo, eu quero ler esse texto. Primeira Samuel 15, 34. Então Samuel foi-se a Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Olha o que aconteceu. Eu não vou ler mais, só esse versículo aqui, porque houve uma discussão, uma briga entre Saul, o rei que havia sido ungido, e Samuel, que era o profeta que estava cuidando dele. Saul desobedeceu a Samuel, Saul desobedeceu a Deus, rasgou as suas vestes, puxou a roupa de Samuel, dizendo: olha, honra-me diante do povo, e desprezou o seu líder, quem estava sobre ele. E a Bíblia diz que cada um tomou o seu caminho. Saul foi para a sua casa e Samuel também para a sua. E Saul nunca mais viu a Samuel até o dia da sua morte. Aqui tem uma lição muito importante que nós podemos trazer para nós nesse tempo. Quem abandona o seu pastor por uma rebeldia, porque não quer servi-lo, ou por desprezar, essa pessoa está caminhando para o fracasso, para a derrota e para a morte. Assim como Saul. Nós vemos tantas pessoas desprezar os seus pastores. Eu não estou aqui dizendo que você não pode sentar com o seu pastor se ele tem alguma falta grave ou alguma coisa que você não concorde e dizer: olha, pastor, a partir de hoje eu não quero mais ser pastoreado pelo Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando quanto a alguém que, como Saul, brigou, rasgou a sua roupa, feriu, denigriu, falou mal, virou as costas e foi embora. Enquanto nós estamos debaixo da sujeição do nosso pastor, nem o juízo toca a nossa vida. Mas se você observar a vida de algumas pessoas, geralmente quando eles começam a caminhar em direção ao fracasso, uma das primeiras coisas que acontece é abandonar os seus pastores. Assim como Saul, depois desse dia Saul só despencou e perdeu tudo aquilo que foi lhe confiado por Deus. Um pouco antes, no início desse livro de 1 Samuel, nós vemos uma história muito triste. A família de Eli sendo cortado fora do sacerdócio. No capítulo 2, Eli vai repreender os seus filhos, dizendo: olha, não é bom o que eu tenho ouvido a vosso respeito. Alguém pecar contra o homem é uma coisa, mas pecar contra Deus, quem vai interceder por ele? E a Bíblia diz que eles não ouviram a seu pai, porque Deus já estava decidido matá-los. Por que a Bíblia fez questão de narrar esse acontecimento? Por quê? Porque se aqueles moços tivessem ouvido a repreensão do seu pai e reconhecido os seus erros, o juízo não passaria na vida deles. Eles estariam guardados, porque esse é o serviço do pastor.
Por isso que geralmente quando alguém está caminhando em direção ao fracasso, à derrota, à falência, à desgraça na sua vida, uma das primeiras coisas que ele faz é abandonar os seus pastores em algum lugar da caminhada. Porque o pastor, ele tem autoridade sobre as nossas vidas, para nos guardar, para nos abençoar, para tocar a nossa vida. Jesus contou a história de uma figueira que estava na hora de ser cortada. Por quê? Porque alguns anos o vinhateiro vinha lá e não achava frutos. Sabe o que salvou a vida daquela figueira? Alguém sabe? A palavra do pastor, dizendo: ei, me dá mais um ano, eu vou cavar as suas raízes, eu vou colocar mais um pouco de adubo, eu vou zelar dela, daqui um ano pode voltar, se ela não tiver fruto, o Senhor corta. Esse é o serviço do nosso pastor. O pastor pode até parar o juízo sobre a nossa vida. Aqui na carta de Hebreus, onde nós lemos, vai comigo lá, Hebreus capítulo 13, versículo 10. Perdão, 13, 17. Olha o que ele diz aqui: obedecei aos vossos guias, pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo: olha, o nosso sacerdote, o nosso pastor, ele tem um serviço que é velar por nossa alma, é colocar luz, é trazer clareza, é cuidar da nossa alma, da nossa vida. Por isso nós devemos obedecer aos nossos pastores e se sujeitar a eles, para que eles não façam a tarefa gemendo. E o que mais? Porque se nós não nos sujeitarmos, se nós não formos obedientes, o que vai acontecer? O serviço deles não vai ser proveitoso para nós. O que é obediência? O que é ser obediente? É quando nós recebemos uma palavra, nós vamos lá e fazemos. Mas ele diz, além de obediente, ele diz: olha, vocês devem obedecer e estar submissos. Qual a diferença entre obediência e submissão? Obediência, eu já obedeci meus pais muitas vezes com ira. Mandaram eu fazer um serviço, eu saí chutando pedra, eu obedeci, mas eu não estava em sujeição, eu não estava rendido, não foi aceitável. E aqui o escritor de Hebreus disse: olha, você quer aproveitar o serviço pastoral sobre a sua vida, obedeça e se sujeite. Eu sempre conto uma historinha de uma mãe que estava com uma criança nos primeiros bancos da igreja, e a criança subiu em cima da cadeira do lado e ficou em pé, e a mãe entre os dentes disse: olha, senta. E o filho dizia: não vou sentar. Senta, se não põe você sentado e eu vou sentar em cima de você. E o menino disse: eu não sento. A mãe botou o menino sentado e sentou no colo do menino. Pronto, resolvido o problema. Mas dali a pouquinho ela ouviu uma vozinha no ouvido dela, disse: olha, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu ainda estou de pé. O que é isso? Isso é insubmissão. E aqui o escritor está dizendo: olha, você quer aproveitar o trabalho, o serviço, aquilo que o pastor faz pela vossa vida, obedeça-os e sujeite-se a eles. O que é isso? É elegê-los como nosso pastor, é dobrar o nosso coração e dizer: olha, eu vou obedecê-lo.
eu vou me sujeitar a eles. É escolhê-los como pastor, é gerar isso no coração e dizer: eles são realmente meus pastores, e nós inclinarmos o nosso coração, não só para obedecer o que eles estão mandando, mas para ter uma sujeição àquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque tudo que vai passar sobre a sua vida, ouça com atenção, vai passar primeiro pelos vossos pastores. Quando Deus me falou isso, eu não acreditei a princípio. Falei: não, eu não consigo ver dessa forma, Deus. Não passa tudo pelos pastores. Eu falei: quantos homens de Deus que não se sujeitaram, que não tinham pastores e foram bem-sucedidos na Bíblia. E Deus começou a me perguntar qual deles. Mas antes de eu falar sobre esse ponto, eu só quero voltar. Quando Ana foi ao templo, já retomo onde eu parei. Quando Ana foi ao templo, se nós pegarmos o primeiro capítulo de 1 Samuel, não vou ler agora, para nós ganharmos tempo, vai dizer que todos os anos, a família de Ana, com seu marido Eucana e a sua rival, iam para o templo adorar ao Senhor. E o que acontecia lá? Ana se entristecia porque era zombada, porque não tinha filhos. E o que ela fazia? Ela não comia e ia para o templo chorar. Todos os anos a mesma história. Mas eu lhe pergunto, o que aconteceu na última vez que ela foi? Que ela gerou um filho. O que de diferente aconteceu? Porque era sempre da mesma forma. Todos os anos eles chegavam para comer, Penina zombava dela, e ela não comia, se entristecia e ia para o templo. Você acha que foi a primeira vez que ela fez um voto? Eu acho que não. Ela já havia feito muitas vezes o voto. Mas aconteceu algo que nunca tinha acontecido antes. O que? Ela foi tida por embriagada. Eli, que era o sacerdote e estava sempre na cadeira de balanço, estava sentado na porta do templo, no pilar do templo, como de costume. Ele observou que Ana entrou para buscar a Deus, e ele ficou olhando de tempo em tempo, porque ela não saía de lá, e ela estava só mexendo os seus lábios. E ele disse: essa mulher está bêbada, vou tirá-la daqui. E Eli, com aqueles peso todo, cansado, se levanta da sua cadeira com jeito e vai lá e diz: olha, aqui não é lugar de embriaguez, vá para casa, cure o seu vinho e depois volte. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagado, eu estou derramando o meu coração na presença de Deus, porque eu tenho uma necessidade. E sabe o que ele disse? Ele disse: então vai em paz, minha filha, e o Senhor, o Eterno, conceda o que você veio pedir a Ele. Todos os anos ela vinha, mas até esse dia o seu pastor não havia liberado uma palavra sobre a vida dela e validado o voto que ela fez. A sua filha está exausta e cansada. Você lembra dessa expressão? Jesus olhou para a multidão e disse: olha, estão exaustos e cansados, como ovelha que não tem pastor. Essa era a condição de Ana, prostrada na presença de Deus, sem forças para ter um filho. Mas quando o seu pastor, que não tinha uma boa qualidade, era um homem que Deus estava reprovando, mas era o sacerdote que estava naquele lugar, liberou uma bênção sobre ela, validou o seu voto, e ela gerou um filho. É por isso que quando nós vamos fazer um propósito, nós temos que ir no nosso sacerdote, para que ele nos abençoe e valide aquilo que nós vamos fazer. Deus nos fez dependentes. No reino espiritual nós necessitamos alguém sobre a nossa vida para abençoar aquilo que nós vamos fazer.
Amém? Estão aqui? Então dê uma salva de palmas para Jesus. Voltando, o dia que Deus me disse que tudo que nós recebemos passa pela vida dos nossos pastores. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi aqui dentro dizer: Deus, mas não é assim. Quantos homens na Bíblia que tiveram uma vida espetacular e o relacionamento deles foi direto com o Senhor? E quando eu falei isso, eu estava pensando justamente em um homem chamado Abraão. Eu falei: Deus, não é assim. No capítulo 12 de Gênesis eu li que o Senhor apareceu a Abraão. O Senhor falou direto com ele. Foi o Senhor quem o chamou, dizendo: olha, abandona sua família, seus pais, sai desse lugar e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. E Deus abençoou Abraão. Eu falei: Deus, ele não precisou de um pastor. Mas imediatamente eu me lembrei do capítulo 14. E eu gostaria que você fosse comigo lá. Gênesis capítulo 14. Versículo 18, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, tá bom, só até aqui. Olha o que aconteceu. Abraão teve uma experiência magnífica. Ele foi chamado diretamente por Deus. Deus o visita e diz: olha, Abraão, eu quero começar com você uma nova nação, um povo poderoso. Abraão foi chamado diretamente por Deus. Não foi um profeta. Ele recebeu inúmeras visitações do Senhor, onde Deus foi até ele e falou com ele sobre o seu chamado, sobre a terra que Deus lhe daria, sobre tudo que Deus faria. Abraão teve experiências magníficas, a ponto que Jesus disse sobre Abraão, dizendo: ele viu o meu dia e exultou. Foi espetacular. Mas ele precisou de um pastor que abençoasse a vida dele e dissesse: olha, Deus te abençoe. Muitas vezes nós não levamos isso em conta. Achamos que porque Deus falou conosco, nós não precisamos prestar conta aos nossos pastores. Porque Deus me deu uma palavra, agora eu sou um profeta, eu não preciso mais prestar conta a quem Deus colocou sobre a minha vida. Porque Deus disse que agora eu sou um pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós achamos que não precisamos mais prestar conta sobre quem Deus colocou sobre a nossa vida. Abraão teve uma única oportunidade na sua vida de validar o seu chamado, e ele não a perdeu. No tempo de Abraão não tinha um sacerdote em cada esquina, mas Deus proveu um homem que pudesse abençoar a vida de Abraão e validar as suas promessas. E aqui nós vemos a menor aliança possível entre nós e a vida do nosso pastor, que é uma vida de relacionamento, aonde Abraão pegou os seus dízimos e entregou a ele, e aonde o sacerdote abençoou a vida de Abraão e lhe deu a ceia.
Esse é o menor relacionamento possível para que as promessas de Deus sejam validadas sobre a nossa vida. Ei, se você encontrou alguém na rua, se dizendo profeta, se dizendo homem de Deus, se ele não tiver essas 3 coisas sobre ele, não ouça, porque não tem validação de Deus sobre ele. Ele precisa ter alguém que fale sobre ele e abençoe a vida dele. Ele tem que ter um lugar, um pastor, aonde ele põe a mão na carteira e entrega os seus dízimos. E ele tem que fazer parte de uma congregação, aonde ele recebe a ceia do seu sacerdote. Ei, não tinha uma igreja em cada esquina, mas Deus levantou um sacerdote para abençoar Abraão, porque Deus não quebra os seus princípios. E é por isso que o escritor de Hebreus disse: olha, Abraão era detentor das promessas, mas ele precisou dobrar os joelhos e dizer: me abençoa, porque eu quero cumprir o meu chamado. E alguém colocou as mãos sobre ele e o abençoou e validou as promessas de Deus. E Abraão saiu para cumprir aquilo que Deus tinha mandado. No reino de Deus não existe independência. Nós precisamos de alguém que nos valide. Você pode dizer: olha, eu conheço pessoas que estão fazendo tantas coisas, mas não tem pastor. Ei, o seu chamado não está validado por Deus. Eu sou um pouco teimoso. Falei: Deus, isso é uma coincidência. Abraão é uma exceção. Tem muitos mais homens que se deram bem na palavra de Deus e não tinham pastores. E na minha cabeça estava um homem chamado Moisés. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 4. Versículo 18. Antes de eu ler o texto, eu quero que você saiba sobre que assunto é esse texto. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés ficou 40 anos com o seu sogro. O seu sogro é um sacerdote em Midian. Casou-se com a sua filha, teve filhos. E nós vemos que um dia ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. E o que ele viu? Ele viu uma sarça incendiar. Mas ele olhava para a sarça e a sarça não se consumia, não desaparecia. E aquilo chamou a atenção. E ele parou o que ele estava fazendo, deixou as suas ovelhas e foi se aproximando. Porque queimava, mas não diluía, não consumia, não desaparecia aquela sarça. E ele foi se aproximando, e quando ele chegou lá, Deus falou com ele, diz: olha, tira os calçados dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Foi uma experiência maravilhosa. Deus veio chamar Abraão para cumprir uma tarefa que havia sido prometida a Abraão lá atrás, que havia sido prometida a seus pais, dizendo: olha, Deus falou com Abraão, eles vão ficar 400 anos no Egito, mas depois eu vou tirar eles de lá, com mão poderosa. Então o povo estava aguardando, todo mundo estava sonhando com esse libertador. Então Deus aparece face a face e chama Moisés, dizendo: Moisés, é você o cara. E até aqui ele estava tendo uma conversa grande com Deus. Deus falou muito com ele. Mas olha o comportamento de Moisés. Eu achei isso aqui espetacular. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vive. E disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuram tirar a sua vida. Olha o que aconteceu. Moisés saiu de uma experiência espetacular, onde Deus falou face a face com ele. Sabe o que ele fez? A primeira coisa, chegou no seu pastor e disse: olha, o Senhor me deixa ir, eu posso voltar para o Egito?
eu posso ver a minha família, eu posso cumprir aquilo que Deus falou, é o tempo, é agora, eu posso ir. E aí nós vemos Moisés indo, e Deus sendo com ele, mas nós não observamos como foi o seu comportamento. Ele não chegou dizendo: olha Moisés, olha meu sogro, a partir de agora você não é meu pastor, porque bem ali eu tive horas na presença de Deus, face a face com ele, e ele me falou que eu sou um dos maiores homens, e que vou libertar Israel da escravidão. Não, ele disse: eu posso ir, o Senhor me abençoa. Vocês estão aqui? Deus não abre exceções. Deus levantou pastores para abençoar a nossa vida e para validar as promessas que Ele fez sobre nós. Não há outro caminho, não há outra forma. Nós podemos fazer muito pela força do nosso braço, mas nós precisamos de alguém que abençoe a nossa vida e valide aquilo que Deus está falando conosco, para que possamos ter respaldo do Senhor. Davi foi alguém espetacular, e ele entendeu muito cedo isso. Ele entendeu que era servindo, que era honrando o seu pai, que era o seu pai o abençoando, que ele ia conseguir cumprir aquilo que Deus lhe deu. Ele era um garotinho, ele era o 8º da sua casa, e só ia para a guerra acima de 20 anos. Agora faça a conta, na casa de Jessé tinha 3 irmãos que tinham mais de 20 anos, o resto estava abaixo de 20 anos. De 8 e no mínimo, de 20 para baixo, no mínimo, se fosse um a cada ano, Davi tinha 15 anos quando ele enfrentou Golias. Mas eu não quero falar do Golias, eu quero falar um pouquinho antes, quando Davi estava cuidando do rebanho lá do seu pai. A Bíblia diz que veio um leão e tomou uma ovelha, e Davi foi lá e enfrentou esse leão, assim como também um urso. Por que Davi fez essa proeza? Porque Davi se levanta, um garoto, e enfrenta um leão e um urso e os mata, para defender as ovelhas do seu pai. Porque ele sabia que ele precisava atrair e validar aquilo que ele estava sonhando e que estava ardendo dentro dele, que era um chamado, e Deus o visitava quando ele adorava e dizia: você vai reinar sobre essa nação. Mas ele sabia que para ele alcançar o reino e ser bem sucedido lá, ele teria que ser abençoado pelo seu pai. Ele fez isso para conquistar o coração do seu pai, porque ele não era bem visto na sua casa. Pelo coração, pelos olhos do seu pai, se fosse surgir um rei na casa de Jessé, ele seria o último, a última escolha. E Davi sabia disso, a ponto que quando ele ouve uma notícia dizendo: olha, amanhã eu vou na sua casa e eu vou ungir um dos teus filhos como rei sobre Israel, o que ele fez? Enviou Davi para cuidar das ovelhas, como quem diz: esse não. Mas Davi lutou para conquistar o coração do seu pai, para que o seu pai o abençoasse e dissesse: Deus te abençoe, meu filho. Quando ele foi para a guerra, não para lutar, para levar comida para os seus irmãos, e queijo e presentes para quem estava sobre os seus irmãos, ele estava lá na guerra, se levantou um gigante, ele não se importou com o gigante. Ele disse: olha, por que ninguém enfrenta esse homem que está aí zombando de nós e do nosso Deus? Ele não estava preocupado com o gigante, mas de repente ele ouviu: sabe o que vai ser dado para quem enfrentar ele? Vai livrar a casa do pai dos impostos. Opa, o que vai ser dado para quem vencer esse gigante?
vai livrar a casa do pai dos impostos, e essa casa vai ser acumulada de riqueza, e vai receber a filha da mão do rei. Ele falou: é eu. Pode chamar lá, pode avisar o rei, não se preocupe mais, rei, não se aflija, porque eu vou derrubar esse incircunciso. Ele não foi porque ele queria aparecer, ele não foi porque ele queria construir uma história, ele foi porque ele queria agradar o seu pai e atrair o seu coração, porque ele entendia que necessitava ser validado o seu chamado, para que um dia ele pudesse ser o rei que ele fosse, um rei segundo o coração de Deus. Nós temos que entender isso. Davi teve que suar. Seu pai não gostava dele. Seu pai preferia os outros irmãos. Mas o que ele fez? Se emburrou, foi embora, deixou o leão comer a ovelha? Não, eu vou conquistar o coração do meu pai, e ele vai me abençoar. Nós podemos melhorar o nosso comportamento. Nós podemos ser melhores um pouquinho, se nós entendermos o poder que está sobre a vida dos nossos pastores. Assim como Davi entendeu, assim como Samuel entendeu. Samuel foi para a casa de um homem que os seus próprios filhos não queriam servi-lo. Os filhos de Eli o desprezavam. Mas Samuel foi gerado num coração diferente. Samuel foi gerado com disposição a servir, a honrar quem estava sobre ele. Samuel chegou no templo e logo ele viu muitas coisas que poderiam ser feitas. Ele observou que os filhos de Eli, que eram os responsáveis, dormiam tarde e levantavam tarde. Não cuidavam da casa de Deus. A única coisa que eles faziam e se preocupavam é com a carne gorda que eles iam lá e traziam para casa, tomavam para si, para comer. Samuel logo assumiu uma função e começou a servir. Ele falou: está faltando alguém aqui que assuma o lugar de sacerdote. E ele abria o templo de manhã, era o primeiro a levantar, abria a casa de Deus, acendia o fogo, preparava as coisas, e ele era o último a dormir. Muitas vezes nós entramos na casa de Deus e nós só vemos o que falta fazer, mas nós não tomamos uma atitude e assumimos aquilo como nosso. Sabe por que Samuel prosperou naquele lugar? Porque ele viu o que faltava e disse: aqui é meu lugar, aqui é meu chamado, o que falta aqui eu vou suprir. Sabe o que faltava lá, pastor, quando Samuel chegou? Uma palavra de Deus. Era raríssimo, não havia palavra de Deus naquele lugar. Samuel falou: pode deixar comigo, eu assumo esse lugar. E ele se levantou como um homem que nenhuma das suas palavras caiu por terra, porque ele entendeu algo que nós não entendemos, que quando eu sirvo, eu conquisto aquilo que estou servindo. Ele conquistou o coração de Eli. Eli era um homem que já estava com 99 anos quando morreu. Ele não enxergava direito, estava lá sentado numa cadeira e ele gritava para os seus filhos dizendo: olha, eu preciso de água. Sabe quem corria lá? Samuel servir água para ele. E a Bíblia diz que ele crescia em graça diante do Senhor e diante de Eli e dos homens. Ele entendeu que se ele servisse, ele ia conquistar um lugar em Deus. E ele passou a servir. E aonde ele serviu, ele se levantou como um dos melhores. Eu não estou dizendo aqui que o seu pastor é perfeito, de forma nenhuma. Por quê? Porque ele é ser humano, o pastor é ser humano, tem erros e tem defeitos. Mas nós, quando servimos os nossos pastores, nós não somos abençoados apenas porque eles têm dons ou talentos. Samuel foi um dos maiores profetas de todos os tempos, e ele serviu um dos piores líderes de todos os tempos. Davi foi o melhor rei com toda certeza,
mas ele serviu um dos piores reis que havia sobre ele. Por quê? Porque há um princípio de bênção quando nós servimos quem está sobre nós. Eu já vou encerrar, mas deixa eu colocar mais algo muito importante para nós. Hoje nós vivemos um tempo em que nos falta convicção da nossa identidade, tanto como pessoa, no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos, quanto em qualquer outro lugar. No reino de Deus, nos falta uma convicção de identidade. E o que faz nós termos convicção de quem nós somos, o que faz nós entender o destino que nós temos que caminhar, é nós entendermos que nós temos que ter um pastor sobre nós, que nos abençoe e valide as promessas de Deus, e nos dê uma oportunidade de servir em algum lugar, porque o serviço vai abrir os nossos olhos quanto àquilo que nós temos que fazer no reino de Deus. Ontem eu falei um pouquinho aqui sobre Eleazar, que era o servo de Abraão, que foi enviado para trazer uma moça para casar com Isaac. E ele chegou lá, e enquanto ele fazia uma oração, apareceu a jovem Rebeca, dizendo: olha, você quer água para beber? E ele disse: eu quero. E deu também para todos os seus camelos. Mas olha aqui, aquela moça não precisava fazer isso, mas ela decidiu servir aquele homem. E você sabe o que aconteceu? Tudo o que ela serviu se tornou seu. Aquele servo que ela deu água se tornou seu servo. Os camelos cheios de riqueza que ela deu água se tornaram seus camelos, e a riqueza foi sua. Naquele dia ela encontrou o destino para a sua vida, ser esposa de um dos patriarcas de Israel. Quando nós entendemos que quem está sobre nós tem a capacidade de nos abençoar, validando o que Deus tem para nós e nos apontando um destino, a nossa história pode mudar. Quantas vezes ficamos batendo em ponta de faca, lutando por alguma coisa que muitas vezes pode ser facilitada pela vida dos sacerdotes que Deus colocou sobre a nossa vida. Eles não vão assumir a nossa responsabilidade. Eu vou ter que orar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que buscar a Deus, eu vou cumprir a minha tarefa como sacerdote na minha casa, no meu lar, na minha vida. Mas Ele vai validar e abençoar para que eu não viva exausto e cansado. Teria muita coisa para dizer, mas eu vou encerrar aqui falando mais um pontinho, só para mostrar que Deus não abre exceção. Nós vemos Jesus, que foi o Filho de Deus que veio a essa terra para cumprir um chamado e um propósito aqui. Mas Ele precisou de alguém sobre a vida dele. Por quê? Porque Deus não abre exceções. No capítulo 4 de Mateus, no final do capítulo 3 de Mateus, nós vamos ver Jesus chegando para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele entra naquela fila, e quando chega a sua vez, João Batista, como um profeta, sabia quem era Jesus. Ele havia dito: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi ser batizado, ele disse: olha, não, eu é que devo ser batizado por ti. Porque ele estava reconhecendo quem Jesus era. Mas Jesus diz algo que é muito importante. Ele falou: nos convém cumprir toda justiça. O que é cumprir toda a justiça? Jesus disse: deixa agora, me batiza, eu preciso me sujeitar a alguém, eu preciso me render a alguém, eu preciso ouvir alguém, eu preciso ter uma palavra de bênção de alguém sobre a minha vida, porque eu também quero cumprir um chamado e um propósito aqui na terra. Jesus não chegou aqui como a maior autoridade, ele chegou aqui como um menino, filho de um carpinteiro.
E o que chamava a atenção dos fariseus não era simplesmente ele fazer milagre, olhavam para ele e diziam: quem é esse? Por quê? Porque era filho de um carpinteiro. Como pode um filho de um carpinteiro fazer essas coisas? Por quê? Porque Jesus foi crescendo e se sujeitando a pessoas que Deus colocou sobre ele, até que ele pudesse cumprir aquilo que ele veio fazer. Qual foi a maior porção que Jesus recebeu do Espírito de Deus? Alguém sabe? Foi quando ele estava lá para ser batizado por João Batista. Os céus se abriram e a presença de Deus desceu visivelmente para algumas pessoas e veio sobre Jesus. E o céu se abriu e uma voz ecoou dizendo: olha, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por quê? Porque Jesus entendeu que ele deveria se sujeitar às pessoas para que Deus pudesse tocar e validar o que ele veio fazer aqui na terra. Se Jesus não teve exceções, Deus não tem exceções para nós. Por mais que ele nos chamou, por maior que for o nosso chamado, por maior que for o que ele tem para nós, Deus vai entregar isso e validar o que ele tem através da vida do seu pastor. Amém? Então dê uma salva de palmas para Jesus, pastor. Se coloque em pé, por favor. Quero fazer uma oração contigo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu não sei como está o seu coração quanto a quem está sobre a sua vida, os seus pastores, seus líderes, pessoas que Deus colocou sobre você. Mas eu gostaria que nesse momento você elegesse, você proclamasse isso diante de Deus. Quem são os seus pastores? Quem Deus colocou sobre a sua vida? E se há alguma coisa contra no seu coração, uma indiferença, alguma coisa que está pesando, é o momento de você tirar isso. É o momento de arrancar isso. Seus pastores não são perfeitos. Eu não os conheço a ponto de conhecer um defeito deles, mas eu sei que eles são humanos e não são perfeitos. Assim como eu também não sou, e assim como você também não é. Mas apresente o seu coração agora diante de Deus. Tire aquilo que está sendo um obstáculo para que a bênção de Deus toque a sua vida, para que Deus valide quem você é no Senhor. Pai, nós se rendemos diante da Tua presença. Eis aí o Teu povo, Senhor, os Teus filhos. Toca, Senhor, cada vida aqui com a Tua presença. Remove, Senhor, a dureza do nosso coração, que nos impede de obedecermos e se sujeitarmos a quem o Senhor estabeleceu sobre nós. Pai, nós queremos ser abençoados por aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Nós reconhecemos os nossos pastores, nós os elegemos com o nosso coração, e nós declaramos diante da Tua presença, Senhor, que queremos servi-los de maneira diferente, que queremos honrá-los de maneira diferente, que queremos viver aquilo que o Senhor vai depositar na vida deles, para que nós possamos receber e validar aquilo que o Senhor tem para nós. Toca no Senhor, toca cada vida aqui com Tua graça, com Tua presença, Senhor, validando o chamado, validando o propósito, validando o que o Senhor tem para cada um de nós. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra do pastor Marcelo, e eu vou dizer para vocês, irmãos, assim como eu disse, pela misericórdia de Jesus, tentamos ser um profeta, mas eu tenho as 3 coisas e bem mais do que ele citou que validam o ministério profético. Além de um pastor, eu devo ter uns 5 que cuida da minha vida. O primeiro se chama Bispo Reinaldo, o segundo se chama Marcelo Grubert, o terceiro se chama João Édipo, e assim tem mais uns 6, uns 7 pastores na nossa congregação.
que guarda a nossa vida em oração. Amém? Então ter um pastor é uma dádiva preciosa, irmão. Ser submisso a alguém que te manda parar, que freia o seu carro, que põe o dedo na sua cara e diz não é assim, te coloca no seu lugar, é a proteção de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Amém? Para a misericórdia de Jesus, eu tenho uma esposa bela também, continua linda como eu a conheci, chama Inaíne. Temos um filho chamado Estevão, que já está profetizando com 4 anos de idade. Amém? Então Jesus tem nos confiado algo, irmãos, não porque merecemos ou porque somos melhores, é porque ainda Ele acredita que pessoas falhas podem ser pessoas que começam a acertar na vida a partir do momento de uma posição de obediência. Esse homem de Deus que vos ministrou aqui, junto com a amada esposa, a pastora Vânia Grubert, ministrar depois de uma ministração dessa, irmãos, não teria o que falar. Vocês já estão cheios, estão transbordantes de palavra. Se o culto acabasse aqui, já estava muito mais do que ministrados. Amém? Mas Jesus separou um momento especial, e eu vou te pedir que você fique em pé, por gentileza. A gente vai cantar um louvor, e logo em seguida eu quero ler um versículo bíblico, e queremos que o mover do Espírito Santo toque na sua vida, para selar estas palavras que recebemos nos dias de hoje. Você que não participou conosco nesses dias que aqui estivemos sendo ministrado pelo Espírito Santo, é a oportunidade de você levar para casa um pouquinho da glória e do poder que foi derramado aqui. Então eu quero te pedir, irmãos, libere o seu coração para ouvir a voz do Espírito e principalmente para ser cheio da presença do Senhor. Eu costumo dizer que se você me falar a água que você bebe, eu consigo discernir o tamanho da sua sede, ou o tamanho da sua sede eu consigo discernir o quanto você vai beber desta fonte. Então se você hoje estiver sedento para provar do poder de Deus, se você estiver sedento para provar do encher do Espírito Santo, você vai para casa transbordante. Não se importe com quem que está do seu lado. Essa pessoa aqui pode ser cheia do Espírito Santo como você não. Basta o seu coração estiver conectado em Deus. Então não fique de fora. Se mova na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa usar os meus levitas e me ajuda. Por gentileza, nesse momento, concentre. Ore ao Senhor, faça um pedido para o Abba Pai, fale comigo nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa vir sobre nós, possa vir sobre os nossos corações, que essas palavras de vida liberado pelo nosso pastor Marcelo, venha ser selado, Senhor, na tábua do nosso entendimento, que o inimigo em Lucas 10:19 vai dizer o seguinte, amados: eu os dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo, nada lhes farás dano algum. Escute por muitos e muitos versículos nos anais bíblicos de Gênesis e Apocalipse. Queremos um Deus poderoso que nos dá poder, que nos dá autoridade para romper nas áreas das nossas vidas, seja ela em todas as áreas, financeira, emocional, familiar e assim sucessivamente. Aquilo aonde que há uma debilidade na sua casa, na sua vida, Jesus está aqui para mudar o estado da sua história. Amém? Continue um fundinho bem leve e eu quero que vocês se sentem. Deus quer tratar com algumas pessoas em particular. Eu juro, irmão, serei breve o mais possível. Ontem a gente saiu daqui, era quase meia-noite. Talvez eu acho que já era meia-noite. Mas fomos dormir, era 1h, né, apóstolo? Aqueles que têm sede da presença do Espírito, permanece aonde Ele está. Aquele que tem sede das coisas do alto, se disponibiliza em estar aonde as coisas do alto estão sendo manifestas. Amém? Aqui onde provamos de um mover espiritual, aonde houve ativações no espírito, na alma e no corpo das pessoas. Parece muitas vezes loucura aos nossos olhos. Dizer, será que é de Deus? Será que não é de Deus? A base feita do alicerce com a palavra que o pastor Marcelo nos entregou, o mover do Espírito fica simples e verdadeiro, irmãos. Deus tratou com algumas soluções aqui.
E assim como esse versículo de Lucas, amados, aonde Deus está dizendo: eu vos dei poder, eu vos dei autoridade para romper. Eu vos dei, ainda na cruz, quando Jesus estava lá sendo sacrificado pelos nossos pecados, Ele estava conquistando a chave da terra, estava conquistando o direito caído do homem, para nos dar o direito de se tornar homens valentes e em pé nesta terra. E você me pergunta muitas vezes, pode dizer: pastor, mas minha vida está destruída, profeta, eu não encontro um caminho, eu não tenho uma palavra, eu gostaria de ouvir uma profecia. Amados, uma profecia é simples você ouvir, mas uma profecia precisa ser sábia em se cumprir. Diga para mim: o profeta profetiza, é a obrigação dele, mas a minha obrigação é fazer essa profecia acontecer. Entende? Muitas pessoas culpam a Deus ou culpam os profetas por ter profetizado algo e elas nunca se tornaram aquilo que foi profetizado. Mas elas se esquecem que elas nunca se dedicaram em fazer aquilo que a palavra foi liberada. Hoje o nosso pastor nos ensinou que a submissão sobre a palavra, sobre o governo de uma autoridade, te dá a validade para que aconteça de fato no natural aquilo que foi liberado no sobrenatural. Então, se nesta noite eu profetizar sobre você, que você vai se tornar alguém, seja um médico, seja um advogado, seja alguém de formação, se você não se dedicar aos seus estudos, se você não se dedicar ao seu tempo, não pagar um preço por isso, isso nunca irá acontecer, irmãos. E a culpa não foi de Deus e a culpa não foi do profeta. Diga assim: a culpa, bem alto, a culpa é minha. Este é o maior erro que possuímos. Sempre queremos um culpado, sempre culpamos a pessoa mais próxima ou a mais distante, para não aceitarmos que a culpa é nossa. Foi desde o Éden isso. Quando Deus tratou com Adão, Adão correu e transferiu essa culpa para Eva. Quando Deus tratou com Eva, Eva correu e transferiu essa culpa para a serpente. Deus esperava que no mínimo um dos dois, pastor, assumisse e dissesse: a culpa é minha. Mas a transferência de culpa é mais fácil do que a aceitação dela. Então talvez você diz assim: hoje eu só não estou na igreja porque fulano fez isso, isso, isso. Hoje eu só não estou aliançado numa congregação porque eu tive uma decepção com o pastor tal e tal e tal. Ah não, eu só desviei porque aconteceu isso, isso, isso. Não, irmãos, você não vai encontrar homens ou mulheres que de fato encontraram Cristo, tiveram um relacionamento com Jesus, amada, e se desviou do caminho. Você não vai encontrar pessoas que de fato foram perdoados pelo Cristo, foram encontrados na lama e o Senhor deu-lhes uma oportunidade para que se mantessem em pé. Você não vai encontrar essas pessoas desviadas de Jesus. Diga assim: não existe caminho de volta. Depois que você encontra Ele, você só quer Ele, porque Ele é apaixonante, Ele te cativa, Ele te abraça, Ele te consola, Ele é o amigo que não te acusa, Ele é o pai que você não teve, Ele é o irmão que você não teve naquele dia para te proteger de uma situação, Ele é o irmão mais velho que você sempre desejou. Em muitos casos Ele é o advogado que você precisa, Ele é o médico que você necessita. Quando fizeram uma pergunta assim, foi esse Moisés aqui pregado hoje, dizendo: Senhor, mas quem eu direi que tu és? Como é o teu nome para que eu diga lá no Egito? Ele diz: Moisés, eu sou. Você vai chegar lá e vai dizer: o Deus eu sou me enviou aqui, o grande eu sou. Diga para mim o porquê de eu sou. Porque Ele é a sua necessidade, Ele é o que você precisa, Ele é o que lhe falta, Ele é o que lhe completa. Tudo aquilo que você pensar que não tem, nele tem abundância. Tudo aquilo que você acha que precisa, nele é transbordante. Tudo aquilo que você acha que não vai conseguir, nele você já tem. Entende? Por isso Ele é o grande eu sou. Se há uma dificuldade, Ele é o que rompe a dificuldade. Se há uma barreira, pastor, Ele é que quebra esta barreira.
Se há um obstáculo, Ele é o que vai à frente, rompendo com os obstáculos. O Espírito Santo do Senhor. O Senhor está tratando com algumas pessoas nesta noite, irmão, sobre paternidade. Escute isso. Ele te trouxe nessa casa para você resolver ter ou não ter um compromisso com Ele. Você não tem uma segunda escolha. Você tem apenas uma escolha: Ele ou não. Estar de fato com Ele ou não estar com Ele. Não há uma segunda opção. Assim como há trevas e a luz, como há verdade e mentira, como é a altura e os lugares baixos, há apenas uma opção dentro de dois caminhos para se escolher: ou o mundo ou o céu, ou a terra ou a eternidade, ou as trevas ou a luz. Todas as vezes que eu toco nesse manto do Espírito Santo, eu me recordo o momento que me foi feita esta proposta, dizendo: você não tem outra opção, ou me deixa fazer, ou já está tudo feito aqui embaixo. A sua história terminou. A história que você escreveu tem um final aqui. E ele disse: deixe-me colocar em prática aquilo que ainda eu escrevi ao seu respeito na eternidade. Eu posso mudar a sentença do homem, eu posso romper com as cadeias que te prendem, eu posso te dar a liberdade novamente, eu posso trocar as tuas prisões, Cleiton. Ele me disse: eu arranco as grades da sua frente e te prendo com as algemas do meu amor. Você escolhe estar preso em um sistema prisional dos anjos, ou escolhe estar preso num sistema prisional da eternidade. Escute, eu não estou te falando heresia. O próprio Paulo diz: de cadeia em cadeia terei filhos, e me tornei um prisioneiro de Cristo, algemado no amor da eternidade. Paulo, onde ele conquistou espaços de cadeias em cadeias, ele vai dizer: eu estou preso naquele que é eterno, e não tem mais para onde eu ir. Eu estou preso nas cadeias do amor. Apenas uma posição, filho. Estar de fato não é difícil. Não é difícil se unirem para um propósito. Entende? Como que é seu nome? Eri Anderson. E o seu nome, moça? Leilimar. Leilimar, nome de atores, hein? Bonito. Não há escolhas mais correta que se pode fazer neste tempo e nesta terra, a não ser a servir o Rei de Israel, aquele que nunca teve uma derrota e jamais será derrotado. É ele nunca teve uma derrota e jamais será derrotado. Ele se chama Leão da tribo de Judá. Ele se chama Jesus de Nazaré, aquele que reina sobre os céus e reina sobre a terra. Então precisa ter um posicionamento de pegar o cetro que está em tuas mãos, levantar e dizer: eu quero assumir um sacerdócio em casa, eu quero ser responsável pela minha família, eu quero resgatar a herança dos meus pais. Deus te confiou um casamento, porque acredita que pode te confiar um sacerdócio. Às vezes escolhemos as nossas amizades, irmãos. Às vezes passamos tempos nas mesas com as nossas amizades lá fora, quando a nossa família está sofrendo dentro de casa. Sorrimos lá fora, mas dentro de casa choramos.
Se alegramos lá fora com os amigos, mas dentro de casa é um num canto e outro no outro. E para o mundo tudo está bem, mas para o céu está tudo desorganizado. O que mais me dói, pastor Leandro, é quando um se levanta dentro de casa e diz: eu quero Deus, e o outro se levanta do outro lado e diz: não, isso é loucura, eu não quero Deus. E agora começa uma divisão. O diabo se senta de um lado da mesa, Jesus se senta do outro lado. E começa uma disputa. Os anjos do lado dizem: por favor, aceite esse convite e venha e se renda aos pés do Senhor. Os demônios do outro lado sorriem e dizem: não, é melhor lá fora. É melhor lá fora com os seus amigos, é melhor lá fora na mesa do bar, é melhor lá fora no futebol, querido. Não estou dizendo que é pecado você jogar bola. Eu gosto muito, não de futebol, eu gosto de outro esporte. Mas eu estou dizendo que é pecado trocar todos os afazeres do mundo, deixar das coisas do céu e aceitar as coisas terrenas.